Meus irmãos, eu quero os cumprimentar em nome do Senhor Jesus, que a graça dele, maravilhosa graça, seja sobre cada vida aqui neste local. Também cumprimentamos os nossos irmãos que possivelmente possam estar nos acompanhando pela transmissão do culto. Nós temos informação que nós temos irmãos e amigos que acompanham o nosso culto à distância, o alcance aqui é muito longe. Nós ficamos felizes por esta tecnologia que, pelo menos neste momento, dá oportunidade de irmãos à distância, de possivelmente cantar os louvores que aqui cantam, ouvir as orações e também participar ouvindo da pregação da palavra do nosso Deus. Então, aos nossos queridos irmãos e amigos à distância também, que a graça do Senhor Jesus os alcance onde quer que estejam. Convido a igreja, mesmo assentada, a abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós iremos continuar com a exposição desta carta. Semana passada, com muita propriedade, o nosso querido irmão e amigo, diácono Willer, fez aqui a exposição dos 4 primeiros versículos deste capítulo. E hoje eu quero ir com vocês até o versículo 11 deste capítulo. Irei fazer a leitura dos versículos 5 a 11. É a parte que nós separamos para a exposição do texto na noite deste dia. A nossa prática de pregação aqui na igreja, já é sabido da maioria dos irmãos, é ler o texto e expor o texto, tentando explicar o texto. E no final tirar algumas lições. É bem verdade que ao decorrer da explicação, nós já vamos tirando algumas lições para as nossas vidas. Porque o objetivo é esse, meus irmãos, tentarmos entender a intenção do autor quando ele escreveu o texto, mas não só isso. E no final sempre fazer a pergunta, o que esse texto tem a ver com a gente aqui? Por que é que nós estamos aqui? Por que esse texto hoje? Então eu penso que o Senhor Deus nos trouxe aqui para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Se você pensa que presbiteriano não crer em revelação, você está enganado. Nós acreditamos em revelação sim, a revelação está escrita. Eu vou ler ela agora para vocês, então eu vou passar para vocês uma revelação e vou explicar essa revelação. Então é palavra revelada do Senhor Deus. O que nós não cremos é que da cabeça do pastor possa vir uma revelação de Deus para vocês. Se algum dia isso acontecer em qualquer igreja presbiteriana, alguma revelação da cabeça do pastor, pode ter certeza, esse pastor é falso, porque o compromisso do pastor presbiteriano é com os 66 livros que nós temos aqui neste grande livro. É ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então, dito isto, vamos lá para a leitura do texto. Diz assim, você pode abrir a Bíblia aí, se você tiver de papel ou ligar, ou pode acompanhar aí pela projeção. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. A mensagem nesta noite vai nos apresentar o estado de humilhação do Senhor Jesus, e o estado de exaltação. Então, o que nós vamos ver aqui é a humilhação e a exaltação do Senhor Jesus. Vou tentar explicar para vocês aqui. Eu sempre gosto de começar fazendo perguntas. As perguntas fazem a gente pensar. Nós estamos vivendo numa geração
de rebeldes. E eu não estou falando de adolescência, eu estou falando da geração do século 21. A nossa geração é a geração dos rebeldes. Não consegue entender o significado da palavra obediência. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, não precisam responder, é só para vocês pensarem: o que é obediência à luz das Escrituras? Pensa aí um pouquinho na sua mente. O que é que você entende por obediência à luz da revelação escrita do nosso Deus? É óbvio que eu fui pegar lá uma definição para poder passar para vocês. E é bem simples, meus irmãos, a definição. A obediência à luz das Escrituras é uma confiança na autoridade de Deus, que ordena fidelidade à sua vontade. Uma vontade que é agradável, que é perfeita e que é boa, diz o apóstolo Paulo quando escreveu a carta aos Romanos. Então, obediência nasce da vontade divina que orienta a nossa vida. Mas, como eu disse, a nossa geração é uma geração que tem dificuldade de obedecer. A nossa natureza adâmica é inclinada a não obedecer às ordens divinas, às orientações que o Senhor Deus nos dá para viver uma vida que agrada a Ele. O texto que acabamos de ler é um texto clássico da cristologia bíblica. Quem estuda, os estudantes de teologia aqui sabem muito bem disso, os seminaristas. Aqui se trabalha muito a cristologia. Alguém já disse que esse aqui é um dos textos, ou talvez o texto mais emocionante que o apóstolo Paulo escreve sobre a obra de Cristo. Há aqueles que dizem que aqui não é palavras do apóstolo Paulo, aqui era uma prática que no primeiro século se tinha no meio do cristianismo, que eles cantavam a humilhação e a exaltação de Cristo, e Paulo então coloca no seu escrito esta canção, é um louvor para ser entoado no meio do povo de Deus. Eu estou dizendo que existe um entendimento disso, mas ainda que seja um louvor que Paulo adaptou aqui no escrito, isso não fere em nada, meus irmãos, a inspiração bíblica, porque de fato o que nós temos aqui é algo sublime, é como nós acabamos de cantar aqui, cantando a exaltação do nosso Salvador. Nós ainda não conseguimos entender claramente o que é isso, o que é cantar para um Deus exaltado, porque a nossa mente é limitada, e como eu disse, a nossa natureza é uma natureza rebelde. Mas quem sabe na noite desse dia, o Senhor Deus se apiede de nós aqui e abra o nosso entendimento para contemplarmos mais esta exaltação que foi dada ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo aqui vai nos levar, meus irmãos, ou vai nos levar da glória dos céus ao ventre de Maria, ainda que ele não fale isso daqui, mas está implícito, nos conduzir à manjedoura, vai nos levar para a cruz e depois nos conduzir de volta à glória excelsa. É uma viagem aqui neste texto, meus irmãos, é um texto riquíssimo, ele nos conduz das alturas à mais profunda, extrema humilhação e depois nos conduz novamente junto com Cristo para a glória eterna. Você deve lembrar que foi isso que os anjos disseram quando Jesus nasceu. Lucas capítulo 2, versículo 14, até o nosso querido seminarista Washington aqui na condução da liturgia citou as palavras aqui, diz assim: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Lembrando que esta paz aqui não é paz com ausência de guerra, esta paz aqui é uma paz que te faz viver num mundo cheio de lutas, de guerras. É a paz de Deus que excede todo entendimento, é a paz que o Senhor Jesus oferece, que não é igual à paz do mundo. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Ainda em Lucas capítulo 19, o versículo 37, veja comigo
estas palavras. Diz assim: isso daqui é aquele momento da exaltação de Cristo chegando na cidade santa. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Versículo 38. Dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz, agora não é no céu, né? Paz não é na terra, agora é no céu. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Então o texto quer elevar a nossa mente, meus irmãos, quer fazer com que a gente tire um pouco os olhos do horizontal e saiba quem somos nós em Cristo. Então vamos para o nosso texto, na noite deste dia, quando o apóstolo Paulo, no versículo 5, ele diz assim, parece estranho, né? Ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vocês que estão acompanhando a exposição desta carta sabem que o apóstolo Paulo, o autor desta carta, escreve para irmãos do primeiro século na cidade de Filipo. Esta cidade foi uma cidade onde ele, com os companheiros de viagem, passou e plantou ali esta igreja. Agora, 10 anos aproximadamente distante desses irmãos, ele não pode ir lá visitar os irmãos, porque ele está preso. Essa carta é uma das cartas da prisão. Ele escreve a carta orientando aquela igreja, porque ele ama demais essa igreja. Ele está grato a Deus por essa igreja. Essa igreja mandou uma oferta generosa para ele. Ele recebeu notícias que aqueles irmãos estão lá firmes na fé, mas ele também recebeu a notícia, talvez por Epafrodito, de que no meio dos irmãos há lá, de vez em quando, contendas, discórdias, dissensões, sentimentos divididos, porque, como eu disse, a nossa geração é uma geração que não consegue entender o significado da palavra obediência, mas na verdade, meus irmãos, as gerações antigas também tiveram muita dificuldade com isso. E o apóstolo Paulo tem que escrever esta carta para trazer na mente desses irmãos o significado do que é igreja. Igreja é um corpo que todos têm que estarem bem juntos, unidos, e um depende do outro. Ninguém é inútil nesse corpo. E quando começa então a dissensão, a divisão, o disse-me-disse, esse corpo começa a se fragmentar. E então Paulo, como um pastor, ele quer ajudar esses irmãos. Vocês devem lembrar que o contexto aqui revela-nos que o apóstolo Paulo trata exatamente esse problema prático na vida da igreja. Paulo é um apóstolo, teólogo, conhecedor de teologia do Antigo Testamento. Cristologia é com o apóstolo Paulo. Ele é doutrinário, mas doutrina sem vida não adianta nada. O apóstolo Paulo ensina doutrina, mas ele ensina a prática de vida. Porque não adianta nada você ser uma coisa na frente das pessoas e por trás ser outra coisa. Na frente das pessoas você usar palavras bonitas, palavras de vida eterna, e no privado usar palavras de baixo calão. Você tem que ser o que você é. E Paulo então corrige esses irmãos. Ele vai dizer: meus irmãos, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Dificilmente você vai encontrar Cristo falando um palavrão. Então eu tenho que ter o mesmo sentimento que tem em Cristo. O nosso irmão Willer, semana passada, fazendo a exposição dos versículos de 1 a 4, com muita propriedade, quando ele chegou no versículo 2, dá uma olhadinha aí, Filipenses 2, 2. Ele explicou muito bem este texto assim, o apóstolo Paulo falando para esses irmãos: completai a minha alegria, porque vocês sabem que esta carta é a carta da alegria, é a carta que ele diz: meus irmãos, alegrai-vos no Senhor, porque eu também quero me alegrar, mas eu não estou muito lá alegre não. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Um desavisado pode achar que Paulo está querendo encabrestar a igreja e fazer a igreja que a igreja seja uniforme. A igreja é multiforme por causa da graça de Deus, mas quando nós temos um alvo a atingir,
nós temos alguém como exemplo maior a seguir, aí então se torna uma unidade, meus irmãos. É disso que Paulo está falando, o sentimento, o mesmo amor, pensar a mesma, penseis a mesma coisa. E aí agora então no versículo de número 5 ele explica, vocês têm que ter esse sentimento que houve também em Cristo. Cristo é a referência inicial e final para as nossas práticas aqui neste mundo. Então, havia um outro sentimento no meio dos irmãos, que não era o sentimento de Cristo. Por isso Paulo faz esse apelo, ou ele evoca Cristo aqui como exemplo supremo. E preste atenção, meus irmãos, que ele vai usar Cristo como exemplo supremo de humildade. O melhor remédio para curar os males da igreja é sim olhar para Jesus, seguir os seus passos e imitar o seu exemplo. Você lembra que foi ele que disse? Mateus capítulo 11, versículo 29, é um texto tão conhecido. Ele disse assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Alma cansada, vem já para Cristo, porque Ele é o descanso nosso, meus irmãos. Então, eu quero ver com vocês aqui algumas verdades neste texto, e verdades de obediência, meus irmãos. Nós temos muitas crianças aqui, que os pais ensinam às crianças o que é obediência, porque as nossas crianças já nascem sabendo o que é desobediência. Você não precisa ensinar o teu filho a ser desobediente, ele já nasce sabendo. Aí você vai fazer, mas pastor, o que é isso? É a natureza adâmica dele. É por isso que tem que ensinar a criança no caminho que se deve andar. E quantos filhos vão crescendo sem essa instrução, e você já sabe o que é que vai acontecer. Essa geração louca que nós estamos vivendo, que nós não temos segurança na cidade, ficamos com medo, temos que botar tranca na nossa porta, câmeras para vigiar, porque a desobediência descamba para todos os lados. Então eu quero ver com vocês aqui algumas verdades que o texto nos mostra sobre obediência. E a primeira dela, como eu já disse aqui, é uma obediência humilde, meus irmãos, a exemplo de Cristo. Olha comigo o versículo 6 de Filipenses 2. Ele diz assim: pois Ele, o Senhor Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O Senhor Jesus, preste atenção, antes da sua encarnação, então ele já existia antes de encarnar, sempre foi revestido de glória e de majestade, sempre. Ele é eterno, ele sempre existiu. Eu estou falando existir porque é uma palavra humana, eu não tenho outra palavra para falar, porque ele é um ser eterno. O apóstolo João, registrando as orações, ou a oração do Senhor Jesus, aquela famosa oração sacerdotal, João capítulo 17, versículo 5, vocês conhecem, mas eu vou repetir aqui para vocês. Olha o que o próprio Senhor Jesus diz. Ele diz assim: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então ele deixa se mostrar quem ele é. Ele é um ser eterno, não é um ser criado, não é um ser que passou a existir, ele é desde sempre, e a glória e a majestade exaltado sobre todas as alturas, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui em Filipenses, usando essa expressão, subsistindo em forma de Deus, falando de Jesus. E isso aqui é muito importante, meus irmãos, para entender
a divindade deste homem chamado Jesus. Eu sei que na nossa nação nós temos aí igrejas que não conseguem compreender a divindade de Jesus neste nível, de ser igual a Deus. Um pastor e professor escocês, William Buckley, disse o seguinte sobre esta palavra subsistindo. Ele diz que a palavra subsistindo descreve aquilo que é essencial e que não pode ser mudado, aquilo que possui uma forma inalienável. Eu gostei deste comentário dele. É algo inata, imutável, inalterável. Então, para o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus é quem, meus irmãos? Deus, em forma essencial, inalterável e imutável. Então, o Senhor Jesus está de maneira inalterável, na forma de Deus, na sua essência, e o seu ser imutável, tudo isso na sua divindade. Sempre foi Deus, meus irmãos, sempre foi Deus. Ele nunca deixou de ser Deus, mesmo se rebaixando, se humilhando de maneira tal como nós vamos ver aqui. Aliás, foi o apóstolo João, quando começou a escrever o seu evangelho, parece que ele estava em sintonia com Moisés, quando escreveu Gênesis, né? João 1:1, o evangelho. Vocês conhecem esse trocadilho aí. O evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio, a palavra no princípio aí no grego dá a ideia de lá na eternidade. Não é no princípio quando começou a acontecer alguma coisa não. Lá na eternidade, quando não tinha nada de criação como nós entendemos. Lá era o verbo. E o verbo estava com Deus. Até aí a gente ia entender muito bem. Era verbo, a palavra, estava lá com Deus. Mas aí João diz, e o verbo era Deus. Não, buga a cabeça da gente, não buga? Mas é o que a Bíblia diz, falando da essência imutável de Jesus. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. O apóstolo Paulo, afirmando, diz o seguinte, falando de Jesus, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ainda em Colossenses capítulo 2, versículo 9, Paulo diz, porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não é 99%, é 100%. Não dá para compreender isso. Aquele que é o todo-poderoso Criador dos céus, que esses céus dos céus não pode lhe contê-lo, ao mesmo tempo se fez homem e habitou no nosso meio. Jesus era Deus homem, ou homem Deus. 100% homem, porque era gente como a gente, e 100% Deus. Eu sei que talvez você possa estar perguntando, pastor, então, e Maria? Maria então gerou Deus? O senhor está falando que ele era Deus? Sim, meus irmãos, o Deus homem foi gerado no ventre de Maria, não tenha dúvida disso. Então Maria foi mãe de Deus homem? Sim. Porque não tem como eu dizer que Maria gerou só a parte humana ali. A divina estava também naquele momento. Agora, ela não é mãe da divindade de Cristo, porque ele é um ser eterno. Ele sempre existiu antes da fundação do mundo, nós vimos aqui. E Maria foi limitada com toda a glória que ela recebeu, toda a graça, mas é uma jovem judia, uma mulher que foi separada com uma missão maravilhosa, mas limitada. Agora o filho dela não. Então, o milagre não foi no nascimento de Maria, o milagre foi no nascimento do filho de Maria, ok? Santo, eternamente santo, foi o filho de Maria. João capítulo 5, versículo 18. Olha por que é que os fariseus queriam matar Jesus. Por isso que pegaram ele.
Porque olha só o que ele deixava transparecer. João 5,18. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas ainda tem mais. Ainda em João capítulo 10, versículo 33, eles pegaram em pedra e falaram, agora vão acabar com a raça dele, porque agora ele blasfemou. Olha esse versículo. Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, os fariseus entenderam o que o Senhor Jesus estava deixando transparecer. Ele nunca escondeu, meus irmãos, quem ele era. As pessoas que não conseguiam ver claramente quem ele era. A cegueira espiritual, ou talvez a natureza rebelde, de não entender o que é obediência. Muito bem. Volta lá para Filipenses capítulo 2, versículo 6. O apóstolo Paulo diz assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Não julgou como usurpação. O sentido aqui, meus irmãos, é que ele não considerou a sua igualdade com Deus como algo que deveria reter egoisticamente. Por isso que ele é exemplo para ser seguido aqui. Sendo que ele era, ele não reteve ser egoísta, porque ele tinha toda a autoridade no céu. O Senhor Jesus não pensou em si mesmo, ele pensou nos outros. E esse é o exemplo que ele deixa para nós. É isso que Paulo está falando para aqueles irmãos. Meus irmãos, vocês estão aí rachados entre vocês, talvez pensando que um é melhor do que o outro. Tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo. A coragem que ele teve de se humilhar, de fazer o outro reconhecido como tal. Aliás, foi isso que o nosso querido diácono Willer expôs nos versículos 3 e 4 deste capítulo. Olha aí comigo novamente. Filipenses 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Meus irmãos, quem é que quer ter essa atitude aí? Quem é que quer ter esse sentimento? Nós é que queremos sobressair sobre o outro. Versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Essa geração egoísta, que tudo é meu, não compartilha nada com ninguém. Nós temos dificuldade. O Senhor Deus abre as janelas dos céus e derrama bênção sem medida sobre nós, e nós pensamos que é só para nós. Ovelha gorda, entendo, é ovelha gorda aí, tá bom? Não estou falando, você só vai enchendo, só para você, esquece do outro. O apóstolo Paulo está dizendo, meus irmãos, em Cristo, nós temos que ter o sentimento de Cristo. Sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Muito bem, meus irmãos. Versículo de número 7, de Filipenses 2. Antes, olha que contraste, a si mesmo se esvaziou. Eita, os estudantes aqui ficam na pesquisa dessa palavra. Tem uns seminaristas aí que pesquisam o grego. A palavra esvaziar aqui, kenon ou kenós, esse esvaziamento. O que é isso, pastor? O que nós temos aqui, meus irmãos, é uma obediência humilde que vai chegar ao extremo. Não dá para compreender. Como é que um Deus todo-poderoso se deixa rebaixar desta maneira? Nós estamos estudando aqui na escola dominical sobre a vida de Jó. Os irmãos têm nos acompanhado. E alguns irmãos já me questionaram dizendo, pastor, o que foi aquilo? Por que é que Deus fez aquilo com o servo dele sem motivo nenhum? Atendendo uma sugestão de Satanás. E como Deus humilhou Jó, por assim dizer, fazendo Jó
passar vergonha. Vocês devem lembrar disso. Mas, meus irmãos, o livro de Jó não passa nem perto do que o próprio Deus fez com ele mesmo. Se humilhou ao extremo aqui. A palavra esvaziar aqui, meus irmãos, mostra que, preste atenção nesse detalhe, a natureza humana de Cristo, quando ele encarnou, a essa natureza foi adicionada a natureza divina. Um homem com duas naturezas, uma humana 100% e a outra divina 100%. É difícil a nossa cabeça compreender isso, mas é desta maneira que nós compreendemos, meus irmãos. Ele deixou a sua glória, mas não deixou a sua divindade. Preste atenção nesse detalhe. Aquele homem chamado Jesus se esvaziou da sua glória, mas da sua divindade não. Por isso é que Nicodemos ficou encantado com aquele homem, um rabino, né? Um fariseu, entendedor da lei mosaica. Quem é esse? Só Deus para fazer o que você faz. Você lembra qual foi a palavra do Senhor Jesus para Nicodemos? Quem já assistiu The Chosen aí deve saber, né? A cena emocionante lá de Nicodemos abraçando Jesus. Aquilo ali é filme, tá bom, meus irmãos? Mas retrata isso mesmo. Ah, Nicodemos, Nicodemos, você tem que nascer de novo, Nicodemos, para você compreender claramente tudo isto, Nicodemos. João capítulo 1, versículo 14, olha o que o evangelista nos informa aqui. Bom, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, olha o versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E diz aí o apóstolo, ele está falando pela escola apostólica, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Talvez João está lembrando lá no monte, quando o Senhor Jesus foi transfigurado na presença dele, de Pedro lá, e Pedro ficou até feliz, né? Queria fazer 3 tendas ali. Quem é aquele homem chamado Jesus? Então diz aí o versículo 7, volta aí para o versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Meus irmãos, acompanhem comigo o rebaixamento aqui, a humilhação. Um Deus todo glorioso, majestoso, e agora vai se rebaixando, vai descendo, descendo, se esvazia dessa glória, se faz homem, assume uma natureza caída, a natureza do homem, porque a nossa natureza é a natureza caída. Ele não era caído, ele não era pecador, mas a natureza que ele assumiu, essa natureza, ele veio assumir exatamente aquilo que havia caído, para que ele erguesse. Diz aí, assumindo a forma de servo, o eterno Filho de Deus, servo. Por isso a escolha de Maria, uma judia desconhecida, que ninguém nem imaginava. Surpreendentemente, um anjo aparece para aquela jovem, e ela é engravida, e quando ela está prestes a dar à luz, o que é que acontece, meus irmãos? Não é destino do acaso, aquilo é para mostrar a humilhação. Não tinha nenhum berço para poder colocar a criança depois que nasceu, não tinha um lugar decente aos nossos olhos. Aqui tem as queridas irmãs que deram à luz aí, outra ainda está grávida, e tem o privilégio de fazer o pré-natal, de ter um ambiente legal, para ter atendimento adequado, porque sabe dos riscos de uma gravidez. Pensa em Maria, chega na cidade, não tem lugar, aí alguém fala, não, tem sim, tem a estrebaria, e lá ela dá à luz o eterno Filho de Deus, o Deus glorioso, majestoso, que nós acabamos de cantar aqui. Coloque isso na sua mente, meus irmãos. O que é isso senão uma humilhação? E quando nasce a criança, Maria pega o menino e coloca na manjedoura. Na nossa cultura, falar de manjedoura é um negócio até carinhoso, porque aí chega o Natal, está longe ainda, tá bom, meus irmãos? Essa mensagem não é mensagem de Natal. Daí tem o presépiozinho, aí você já viu aquilo, né? Aí coloca uma luz lá, até os
uns bichinhos lá do lado, aí apresenta para as crianças, é até bonitinho, mas não tem nada bonito, meus irmãos. Manjedoura é um coxo, é um lugar que animal come e baba, e quando não faz as suas próprias fezes, um lugar fétido. Pensa que humilhação. Por que tudo isso, meus irmãos? Servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Não vou entrar no pormenor aqui, reconhecido em figura humana, porque no segundo século havia um questionamento sobre essa natureza divina de Cristo, se realmente era espiritual ou não, ou era um holograma, um fantasma, ou sei lá o quê. Então ele não veio ao mundo para ser servido, mas ele veio para servir. Paulo diz assim para a igreja: meus irmãos, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, seja servo. Se você quer ter destaque na comunidade, pode vir que tem lugar para você. Esse destaque é de servo. Marcos capítulo 10, versículo 45, o evangelista nos informa o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Presta atenção, que não está todos, poderia estar todos ali, porque o todos na Bíblia dá a ideia de todos aqueles a quem ele veio salvar, mas quando fala de muitos é para mostrar que não são poucos, ainda que a porta é estreita, mas essa porta estreita é para mostrar que muitos serão salvos, e muitos, eu entendo muito mesmo, meus irmãos. Então, o Senhor de todos tornou-se servo de todos, ou de muitos. Versículo 8, vamos lá rapidinho. Filipenses capítulo 2, versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui é que está, meus irmãos, o nosso segundo ponto, uma obediência humilde que foi ao extremo. Se rebaixou, se tornando homem, reconhecido, figura humana, nasceu de uma forma não convencional, o ministério dele foi um ministério terrível, humanamente falando, não deu certo aquela equipe missionária que ele selecionou, aquela liderança que ele preparou, a liderança fracassou e de repente ele vai para a cruz. Você quer coisa pior do que isso? Foi preso, foi traído por um amigo, negado por outro e abandonado por todos, e ficou sozinho gritando naquele madeiro: Deus meu, por que me desamparaste? Que humilhação, meus irmãos. Você pode estar pensando assim, acabaram com a vida do Senhor Jesus. Bom, foi ele mesmo que disse em João capítulo 10, versículo 18. João 10, 18. Ninguém, falando da vida dele, atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tenho um mandamento para dar, tenho um mandamento para revê-la. Quem é este homem, meus irmãos? O Senhor Jesus Cristo serviu de uma forma sacrificialmente e foi obediente até a morte, e a pior morte da época, morte de cruz. Igreja de Filipos, tende o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Meus irmãos, eu poderia dizer, Igreja Presbiteriana Central de Betim, qual é o teu sentimento? Eu disse aqui no início, eu defini a palavra, o que é obediência à luz das Escrituras, mas nós temos dificuldade de obedecer. Muitas pessoas estão prontas a servir, e servir os outros, se isso não lhe custar nada. Agora, se custar alguma coisa, aí, pastor, vai custar muito para mim, não dá, muito, vai ficar caro, eu já até fiz a soma, não dá, pastor, não dá. Então você não tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu sei que é difícil eu falar isso mesmo, só que é o teste que o Senhor Jesus fez com aquele jovem rico.
Você quer ir para o céu? Você sabe qual é o caminho para um judeu, não sabe? Você consegue guardar a lei? Sim, consigo. Que maravilha. Então uma coisa só te falta: amor ao próximo. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Precisa continuar o texto? Meus irmãos, a cruz nos humilha. A cruz de Cristo nos humilha. A cruz de Cristo é a grande ênfase de toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O evangelista Lucas, escrevendo sobre os acontecimentos finais, olha o registro de Lucas aqui. Quando o Senhor Jesus ressuscitou e as pessoas tinham perdido a esperança, 2 discípulos indo embora para a aldeia de Emaús e, surpreendentemente, o Senhor Jesus aparece no caminho conversando com eles. E não reconheceram quem era ele, não sei por que não reconheceram, só sei que o Senhor Jesus disse para eles o seguinte, Lucas 24, versículo 25 e 26, veja se essa palavra serve para nós aqui hoje. Depois que eles falaram com aquele homem que eles não sabiam que era o Senhor Jesus, aí o Senhor Jesus então diz, então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Versículo 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entregasse e entrasse na sua glória? E aí, se você continuar lendo o texto, você vai ver que o Senhor Jesus vai fazer uma exposição dele mesmo, do Antigo Testamento. O verbo encarnado fazendo uma exposição do verbo escrito. Leia depois a continuação. E aí então depois, quando eles sentam para comer, o Senhor Jesus parte o pão, os olhos deles abrem. Ele, é o mestre. Mas o fato é que a nossa natureza é uma natureza nécia, tardio em entender as coisas de Deus, meus irmãos, por causa da nossa rebeldia. O reverendo Hernandes Dias Lopes, fazendo uma exposição desse texto, ele comenta o seguinte: a cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus por nós e a mais intensa expressão da ira de Deus sobre o pecado. Vou repetir. A cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus por nós e a mais intensa expressão da ira de Deus sobre o pecado. Porque foi lá na cruz que ele puniu os nossos pecados. John Stott, saudoso John Stott, pastor inglês, um homem de Deus, ele disse o seguinte: se você quer uma definição do que é amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Ali está a expressão de amor. Um amor sacrificial, uma obediência sacrificialmente ao extremo, meus irmãos. Que coisa! Se parasse aqui, a gente ia falar, puxa vida, que horror. Mas aí, meus irmãos, vem a parte final e gloriosa do texto também. Agora a partir do versículo 9 a 11, que é a nossa última parte desta mensagem. A obediência cheia de exaltação. Ele foi obediente ao mais extremo de horror, de humilhação. Mas agora, Paulo vai nos elevar com o Cristo. Olha comigo o versículo 9, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deus não deixou Cristo na sepultura, nós sabemos disso. E o que é que fez, meus irmãos? O levantou da morte, o levantou de volta aos céus, e o glorificou com a glória que ele sempre teve com o Pai. Quando Pedro, explicando o cumprimento da promessa do Espírito Santo sobre o povo lá em Jerusalém, Atos capítulo 2, Pedro diz assim, na verdade, olha esse registro aqui que Lucas nos informa, o autor do livro. Atos capítulo 2, versículo 33, por gentileza. Exaltado, pois, à destra de Deus,
tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. É o cumprimento do derramamento do Espírito Santo sobre o povo, sobre os 120 primeiros, que ali, uma ação extraordinária. Pedro vai explicar, o que está acontecendo é aquilo que os profetas anunciaram, que João Batista disse, que ele é que batiza com o Espírito Santo, e que ele mesmo disse que era para nós virmos para aqui e esperar o cumprimento da promessa, e ele só fez isso porque ele foi exaltado à destra de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, o autor aos Hebreus diz o seguinte: ele, falando de Jesus Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Meus irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Nós não servimos um Jesus esbordoado, um Jesus que ficou cravado na madeira. Não, nós servimos um Jesus que esteve morto, mas que está vivo, que quando João tem uma visão desse Jesus glorificado, cai como morto. Estou falando do livro do Apocalipse. Então ele foi exaltado às alturas. Por isso é que o irmão no louvor aqui dizendo: igreja, cante, igreja, exalte, porque de fato ele foi exaltado. Versículo 10, por gentileza, vamos rápido lá. Filipenses 2, versículo 10. Para que ao nome de Jesus Cristo, ou o nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Preste atenção no detalhe, meus irmãos. Há uma ação poderosa do Senhor Deus que, tanto no céu, os anjos, tanto na terra, os homens, e debaixo da terra. Debaixo da terra? Que debaixo da terra é esse, meus irmãos? Céu, terra e inferno vão ter que se dobrar, porque Ele é o Senhor absoluto aqui. A exaltação de Cristo exige rendição de todos. O irmão aqui falou: igreja, cante. A igreja estava cantando, mas eu entendi o que ele quis dizer. Mas, meu irmão, fica tranquilo, que vai chegar uma hora, querendo ou não, a igreja vai ter que cantar, ou quem está no meio da igreja vai ter que falar, vai ter que expressar que Ele é digno, que Ele foi exaltado. Toda língua vai ter que confessar isso. Romanos capítulo 14, versículo 11, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Romanos 14, 11, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Depois, se você continuar lendo o texto lá, você vai ver o que Paulo diz. Versículo 11 de Filipenses 2. Que texto maravilhoso esse daqui, meus irmãos. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Qual é o fim principal do homem nesta terra, meus irmãos? Mesmo se você não glorificar agora, vai chegar uma hora que vai ter que glorificar. Para os justos, uma glorificação de exaltação por causa da redenção que lhe foi dada. Para o ímpio, uma glorificação para a condenação eterna, mas vai ter que glorificar, vai ter que reconhecer quem é o Senhor Jesus. Hoje muitos zombam do Senhor Jesus, tem muitos por aí que não creem que Jesus é Deus, mas vai chegar uma hora que eles vão se surpreender, será tarde demais. No dia do juízo final, todas as criaturas e toda a criação reconhecerão que Jesus é Senhor, Kyrios, Senhor absoluto. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Prometo que esse é o penúltimo texto que eu cito aqui. Citei vários, né? Eu creio que você deve estar anotando todos eles aí. Apocalipse 5, 13 diz assim: então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos.
Meus irmãos, é esse que governa com mão forte, é Ele que é o Senhor do universo, é Ele que é o Senhor das nações, é Ele cuja nação se rende, é o Senhor. Então toda a vida, toda a obra de Jesus apontam não para a sua glória, preste atenção nesse detalhe, sua glória pessoal, que Ele tinha, mas aponta para a glória de Deus Pai. Volta lá Filipenses 2:11. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. E meus irmãos, eu encerro aqui. A conclusão aqui é óbvia, não sei se vocês já perceberam. Obediência. Irmãos, obediência perfeita de Cristo é o caminho de salvação. Não é um caminho, artigo indefinido, é artigo definido, o caminho de salvação. Não tem outro caminho. A nossa obediência é resposta de gratidão e entrega total a Ele. Não sou eu que escolho Ele, é Ele que me escolhe. Não sou eu que decido me salvar por causa do meu livre-arbítrio, por causa do meu determinismo. Quem determina é Ele por mim, porque ai de mim se Ele não determinar. Então, nesse sentido, nós somos adeptos ao determinismo, sim, mas o determinismo de Deus. É Ele que determina me salvar. Então este texto nos ensina a ir da manjedoura à cruz, e da cruz até a glória. É o que nos aguarda, meus irmãos. É por isso que nós estamos aqui. A nossa vida não se limita só a esse mundo. As coisas estão piorando. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo. A ordem mundial está arquitetando. O fim vai chegar, meus irmãos, mas não precisa ter medo. Nós sabemos o que nos aguarda. O nosso rei venceu e ele nos aguarda. Foi ele que disse nessa carta: viver é Cristo e morrer é lucro. E a aplicação, meus irmãos, é uma só aqui para nós. Para você que está aqui neste lugar, que o culto vai acabar, você vai embora para sua casa. Amanhã, se o Senhor Deus te der a oportunidade, você vai voltar às suas atividades seculares. Então, qual passo concreto de obediência você pode dar hoje, ou essa semana, em Cristo? Se o Senhor Jesus revelar o seu privado, o que vai sair daí? Ou você é só na frente das pessoas uma capa? Obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento. Senhor Deus, o Senhor conhece o nosso coração rebelde. Ainda que professamos publicamente a nossa fé, temos as nossas práticas religiosas, mas o Senhor conhece o nosso coração rebelde. O quanto a nossa natureza ainda nos domina, Senhor. Nesta noite, mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui este local para nos avisar que ainda dá tempo de se render verdadeiramente aos pés do Filho do Senhor, a seguir o exemplo dele, a imitá-lo, a ter o mesmo sentimento que houve nele. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, aqui neste local, a viver de verdade isso, saber das nossas limitações, das nossas fraquezas, dos nossos erros, mas saber que nós temos um exemplo maior a ser seguido. Mas dar-nos coragem também, igual a do apóstolo Paulo, que disse para a igreja que pudesse imitar a ele, ó Deus, porque ele tem imitado a Cristo. Dar-nos esse sentimento e esta coragem, isto para a glória de Deus Pai, Senhor. Se porventura alguém aqui neste lugar tem dificuldade, Senhor, com este sentimento de obediência, o Senhor é o único que pode transformar o coração. O Senhor é o único
o único que pode, Senhor, mudar mente e coração. Isso é uma ação soberana do Senhor. É o Senhor que transforma. É o Senhor que dá as condições para não nos conformarmos com este século. Dar-nos uma mente renovada, mente de Cristo mesmo, Senhor. Se porventura alguém aqui que ainda não foi alcançado com esta graça bendita, maravilhosa, ainda não tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja, ó Deus, o Senhor pode abrir esses ouvidos espirituais e o Espírito Santo agir de forma íntima e convencer e converter e dar nova vida, ó Deus. Nós não podemos salvar ninguém, mas o Senhor pode, porque Tu és o Deus Salvador. Eu oro também por salvação, Senhor. Isso para a glória de Deus Pai. E oro assim no nome do Senhor Jesus. Amém.